certa faixa da população que às vezes é obrigada a se submeter à transação penal, às vezes a pessoa até fica calada, não, eu pago uma cesta básica. Só que, na verdade, talvez fique restrito ao caráter simbólico, porque o pagamento da cesta básica para ela, para uma instituição, ele pode não ser algo que tenha realmente um poder coercitivo muito grande. Há alguma discussão sobre essa flexibilização dos limites da aplicação da transação penal? Sim, sem dúvida alguma há. O grande problema é a banalização da cesta básica, da pena da cesta básica. Não, eu pago aquilo lá e resolvo e não vai gerar maus antecedentes. Olha, eu já ouvi uma frase, inclusive, no debate, claro que não era jurídico, que alguém já disse, aliás, eu já ouvi essa frase mas olha, para tirar satisfação com fulano, eu pago até uma cesta básica. Então, quer dizer, isso revela uma distorção, não? Sem dúvida. Tanto isso gera uma distorção que na Lei 11.340 de 2006, o artigo 41, da denominada Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha excluiu a aplicação da Lei 9.099. Isso é um debate que recentemente o STJ decidiu, né, no sentido de que qual era a discussão lá que foi levada ao STJ? Quando o artigo 41 desautorizou, né, disse que não se aplicaria a Lei 9.099, a grande dúvida seria o seguinte: e aí, a transação penal continua sendo viável nos crimes que há violência doméstica? Será que na violência doméstica vai ser viável ainda o pagamento de cesta básica como resposta àquela agressão do homem em face da sua mulher? E aí a posição atual no sentido de que, olha, a Lei 9.099, a Lei Maria da Penha, realmente o sentido dela é evitar que aquele agressor, né, seja, digamos assim, beneficiado por aquilo que a lei de 9.099 traz de benefício, como a transação penal, por exemplo. Então, tanto houve realmente esse critério da banalização, que para a lei Maria para a agressão de violência doméstica, ele foi excluído. Agora, isso faz parte também, como dissemos, desse próprio processo da dinâmica do próprio direito, ou seja, na medida que determinadas práticas e costumes eles vão sendo constatados, aí se fazer determinadas adaptações, como foi feito no caso da Lei Maria da Penha. Sem dúvida, isso aí foi realmente uma adaptação a essa crítica feita à banalização dessa pena de prestação de serviço à comunidade imposta pela transação penal. É importante também, nesse caso, o papel a ser bem desempenhado sempre pelo representante do Ministério Público, porque ele terá a possibilidade de analisar, primeiramente, claro, entre o que está previsto na lei, mas também na situação concreta, para saber os limites que ele poderá ter e os efeitos que ele poderá gerar para a possibilidade de aplicação. Ele tem, na verdade, a pergunta talvez seja até outra. O representante do Ministério Público tem flexibilidade para verificar se pode ou não aplicar de uma determinada forma a transação penal, ou ele é muito engessado ainda pelo que está previsto atualmente na aplicação da lei? Bem, a transação penal, como a gente viu durante a semana, é uma aplicação de pena restritiva de direitos, né? E, sem dúvida alguma, a Constituição dá um amplo leque de possibilidades aí de aplicação de pena restritiva de direitos. Então, cabe ao Ministério Público propor aquela pena que estaria mais adequada para aquele fato colocado em juízo. Exemplo, né? Senso comum de que surte muito efeito, eventualmente, se a pessoa está envolvida numa lesão corporal causada por veículo automotor, que a prestação de serviço de comunidade a ser desenvolvida seja no hospital, cuidando efetivamente das vítimas do trânsito. Realmente há estudos no sentido de que a reincidência, ou até mesmo a forma como a pessoa atua depois daquela experiência muda, porque ela está exposta a uma pena que realmente causou uma reflexão. Talvez seja o mais importante, justamente, um dos aspectos, talvez mais nobres até, de certa forma, é você fazer com que a pessoa que não tenha uma consciência a respeito dos efeitos de determinado ato, se ele já tiver essa visão, justamente aquilo ocasionar uma reflexão, uma mudança de comportamento, isso já é um sucesso. Aquilo que a gente falou no início, o grande desafio, acredito, da vida em sociedade, para a melhor vida da sociedade, é se colocar no lugar do outro. Colocando-se no lugar do outro, provavelmente você vai ter uma vida, assim, talvez com algumas limitações, alguns desafios, mas certamente mais próxima, digamos assim, de uma vida tranquila e feliz, digamos assim.
Professor, ainda nessa linha a respeito da visão que o cidadão, no caso especificamente os alunos, acho que estamos falando aqui, até no caso particularmente dos alunos que estão tendo um primeiro contato com esse universo, ou daqueles alunos que também são de outras áreas e que estão, por exemplo, prestando um concurso, que vão ter os primeiros contatos mais aprofundados, um pouco pelo menos, com o direito já na perspectiva de um concurso público. Com relação também a essa visão talvez um pouco preconceituosa ou desconhecimento a respeito de determinados fatos, a suspensão condicional do processo é um tema que gera muita polêmica também em sala de aula? Gera sim, porque primeiro tem um problema jurídico da suspensão condicional do processo, que ela foi um marco bastante significativo de mudança em relação ao processo penal clássico, né? E ela está prevista na Lei 9.099. Então, como a suspensão condicional do processo é um benefício trazido pela Lei 9.099, a primeira referência que o aluno faz, até mesmo em provas, né? Não, se a suspensão condicional do processo é algo parecido com a transação penal e ambos se aplicam à infração de menor potencial ofensivo. Só que não é isso. Enquanto a transação penal aplica realmente as infrações de menor potencial ofensivo, que tem todas as contravenções penais, e os crimes cuja pena máxima não supera 2 anos, a suspensão condicional do processo ela se aplica aos crimes cuja pena mínima seja de até 1 ano. Então, a suspensão condicional do processo é um benefício que vai além das infrações de menor potencial ofensivo. E essa é o primeiro choque que o aluno tem ao ter contato com a suspensão condicional do processo. E outra diferença básica é o seguinte: a transação penal é um benefício antes do oferecimento da ação penal. Já a suspensão condicional do processo é um benefício oferecido juntamente com a denúncia. E como o próprio nome diz, suspende o processo e não a pena. Existem diversos tópicos, é claro, que são mais aprofundados, estamos no nosso debate, no nosso Saber Direito Debate, e que você pode acompanhar no programa Saber Direito. Se você não acompanhou as aulas, você já pode resgatá-las. Eu vou repetir, inclusive, a forma que você pode fazer isso. Você pode baixar e assistir os vídeos em www.tvjustiça.jus.br e também assistir aos vídeos no www.youtube.com/Saber Direito Debate. Tem uma aula sobre a qual nós não falamos também, que foi com relação aos meios de impugnação nos juizados. Mas aí também você dá uma corridinha atrás, vai lá no site e você pode rever essa aula, está tudo lá, você tem a possibilidade de aprofundar os seus conhecimentos. Vou deixar no suspensezinho também, vou deixar esse assunto de lado, pelo menos nesse nosso Saber Direito Debate de hoje. Mas está tudo lá, basta você conferir na aula do professor Humberto Fernandes de Moura. E vamos passar para os telespectadores também as informações a respeito da bibliografia recomendada. O professor Humberto trouxe justamente uma série de livros recomendados para que você possa se aprofundar neste estudo. Eu vou começar mostrando aqui pela parte basilar, que seria justamente com relação, só ver a câmera aqui, que seria com relação às bases constitucionais, princípios constitucionais do processo penal brasileira, de autoria do próprio professor Humberto Fernandes. Aqui está, podemos dizer que está a base, né, justamente do entendimento do processo, na medida que se trata da lei maior, que é a Constituição, que cria a base justamente para o estabelecimento dessa legislação, não é, professor? Sem dúvida alguma, né? Começamos pelo meu livro, né? Obrigado. Na verdade, esse livro foi fruto das aulas que eu ministrava no CEUB de Processo Penal Constitucional, né? Então foi fruto das aulas. Certamente ela pode orientar a interpretação constitucional dos dispositivos legais envolvidos com juizados especiais criminais. Vamos para mais um livro, Transação Penal, me posicionar um pouco melhor aqui para a câmera, Transação Penal, Controle Social e Globalização, de Alessandra de la Vega Miranda, Sérgio Antônio Fabrício, editor. Portanto, mais um livro recomendado que para você fazer o seu estudo sobre processo penal e também direito penal, aqui especificamente falando sobre a transação penal. Mais uma indicação também do professor para que possa se aprofundar nesses temas. Na sequência eu vou mostrar também Juizados Especiais Criminais, a concretização antecipada do poder de punir, de Maria Lúcia Caran. Aí já entrando no tema específico, inclusive, das aulas dessa semana, né, professor? Sem dúvida. Vamos mostrar aqui também, só abaixar um pouquinho mais aqui para pegar esse livro, senão
Está aqui também em relação aos juizados especiais, mas aqui também com uma variação do tema, juizados especiais federais, cíveis e criminais. Fernando da Costa Tourinho Neto, Joel Dias Figueira Júnior. Comentários à Lei 10.259, de 10 de julho de 2001. Já um outro âmbito de atuação dos juizados especiais, aqui no caso nas esferas cíveis, na esfera federal, civil e criminal. Também um outro campo de atuação dos juizados especiais também na recomendação dos livros desta nossa semana. E também outro livro indicado, professor Luiz Flávio Gomes, Suspensão Condicional do Processo Penal e a representação nas lesões corporais sob a perspectiva do novo modelo consensual de justiça criminal. Também um estudo específico bastante interessante a ser repassado para os alunos que se interessem ou até aqueles profissionais que trabalham, inclusive, já especificamente nessa área, né, professor? Isso mesmo. Assim, eu trouxe uma bibliografia que é algo que eu consulto, né? Ainda alguns outros livros, por exemplo, da professora Ada Pellegrino Grinoves, específicos de juizados especiais criminais. E qual é a minha sugestão, né? Assim, se você está tendo o primeiro contato com juizados especiais criminais, é recomendável que você pegue um livro em que há o comentário artigo por artigo, né? E alguns desses livros aqui que eu coloquei têm justamente esse formato. E se você quer se aprofundar, quer fazer uma monografia a respeito do tema, a indicação é realmente de livros que exploram mais profundamente os temas que a gente discutiu nessa semana. O livro da professora Alessandra Della Vega, foi minha colega lá do Uniceub, a respeito de uma postura crítica em relação à transação penal. E o livro também o livro da professora Maria Lúcia Caran, a respeito dessa postura crítica em relação aos benefícios trazidos pela Lei 9.099. Né? Eu trouxe esses livros justamente para tentar auxiliar aí no estudo dos juizados especiais criminais, né? E também o Carlos Eduardo fez o favor de trazer o meu livro, né? Para vender meu peixe também. Está certíssimo. Está a recomendação justamente para que você possa se aprofundar a respeito destes temas relacionados a direito penal e a direito processual penal. Professor, há muito mais coisas a serem perguntadas, é claro, há outros livros também que poderiam tirar tópicos para passar para o telespectador, mas já fica sempre feito o convite para retornar não só aqui no Saber Direito, mas em outros programas também da TV Justiça, aprofundando sempre o debate para o cidadão a respeito do que é o direito, do que é a justiça. Professor, muito obrigado pela sua participação e fica renovado o convite para novas participações. Eu que agradeço, né? Realmente foi uma oportunidade ímpar para poder dividir com todos aí algum conhecimento. E queria enfatizar mais uma vez a oportunidade, agradecer pela oportunidade da TV Justiça, do programa Saber Direito, né, dizer que foi muito bem recebida por toda a produção e que foi realmente um grande prazer participar, inclusive do piloto, e vi que realmente o formato foi aprovado. Né, e agradecer mais uma vez o convite, estou à disposição para participar sempre que chamado. Professor Humberto Fernandes de Moura, e claro, nada disso seria possível sem a sua participação, amigo da TV Justiça. Portanto, continue sempre conosco aqui na TV Justiça.